Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, dizer que é motivo de felicidade e alegria estarmos reunidos nesta noite para mais uma vez ouvirmos uma reflexão da palavra do Senhor. E eu quero abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, dos versos 5 até o verso 8, né, irmãos, que diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, queridos irmãos, eu quero meditar com os meus irmãos nesta noite na palavra de Deus, porque estamos vivendo tempos difíceis, de dificuldades, de tribulação, né, de desconfortos. Mas o título da minha mensagem, da minha reflexão nesta noite, ela diz: Nossa confiança e esperança é o Senhor. E de forma, queridos irmãos, semelhante ao Salmo 1, Jeremias faz um contraste do destino daquele que confia no homem e do destino daquele que confia em Deus. Certo? Podemos observar e destacar nesses versículos dois grupos de pessoas distintas. Aquelas que confiam no homem, no seu poder, na sua força, que estão listadas do verso 5 até o verso 6, e os que confiam no Senhor, no seu socorro, na sua ajuda, no seu auxílio, né, na sua proteção, que estão listadas do versículo 7 ao versículo 8, né, de Jeremias. E nos versículos 5 e 6, podemos observar a dependência da carne, que expõe a futilidade e perecibilidade do homem e de todas as coisas terrenas. Queridos irmãos, a Bíblia ela faz uma comparação nesse texto do profeta Jeremias do homem que não confia em Deus, que não põe a sua esperança no Senhor, e daquele homem que põe a esperança em Deus, que é bem-aventurado, né, que é feliz, assim como o Salmo 1, como eu já vos disse no começo. Então nós entendemos aqui que o homem, por séculos e séculos, ele prefere confiar na sua própria força, no seu próprio poder. As pessoas confiam em seus presidentes, em seus governadores, como se eles fossem resolver tudo em suas vidas, como se eles fossem capazes de resolver em passe de mágica todo o problema que a sociedade passa, todo o problema que a sociedade vive. E tem aqueles ainda que confiam em si mesmo a ponto de dizer que não precisam de ninguém. São homens que não conhecem a Deus, que não conhecem a dependência do Senhor como nós conhecemos. Esses homens, queridos irmãos, são comparados com um pequeno arbusto solitário no deserto, sem vida, em um lugar inabitado. O homem que confia em si mesmo e nas coisas deste mundo, que são passageiras, nem tem vida em si mesmo e não tem esperança. Eles não têm paz, não podem produzir nenhum fruto, porque eles não têm vida. Porque a vida verdadeira está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, o homem ímpio, o homem que não teme a Deus, até em tempo de paz,
ele não tem a verdadeira paz, porque a verdadeira paz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que traz aos nossos corações, quando Ele entrega a sua vida por cada um de nós e entrega a nós a salvação de graça imerecida. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, podemos observar nos versículos 7 e 8 algumas características que eu quero listar aqui para os irmãos do homem abençoado que confia em Deus. Primeira característica, ele floresce em circunstâncias adversas. O homem que coloca sua confiança no Senhor floresce mesmo em tempo de seca, mesmo em tempo de tribulações, mesmo em tempos de dificuldades. Estão firmes, pois sua força é o Senhor. E é isso que nós temos que entender, queridos irmãos, e colocar em prática neste momento. Porque quando estava tudo normalizado, quando nós podíamos ir e vir para a igreja, para visitar os nossos familiares, nós enchíamos o peito e dizíamos que Deus estava no controle, que Deus, que a nossa fé era inabalável. Estou falando no passado, irmãos, não dizendo que os irmãos não têm fé e não dizendo que os irmãos não sabem que Deus está no controle. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós, mais do que nunca, neste momento, é que temos que exercer essa fé, é que temos que exercer essa esperança em nosso Deus. O que eu quero dizer para os irmãos é que a força que nós temos está em Deus, é Deus que coloca em nossos corações. Temos que entender e pregar que Deus está no controle de todas as coisas, aconteça o que acontecer. Tá certo, irmãos? Em segundo lugar, segundo ponto, recursos secretos são o segredo da sua força ou da nossa força. O autor faz uma comparação do homem que confia no Senhor como uma árvore que estende as suas raízes para o ribeiro e com isso são alimentadas pelas águas. Irmãos, nós entendemos aqui pelo texto que aquele homem que é bem-aventurado, aquele homem que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor é comparado como uma árvore que estende as suas raízes até o ribeiro, onde ela se alimenta, onde ela consegue vida através daquela água, certo? Assim somos nós, devemos a cada vez mais enraizarmos a nossa vida no nosso Deus, que é a fonte da nossa vida, que é a nossa esperança. Irmãos, os nossos recursos, nós não devemos confiar na nossa própria força. É como a palavra de Deus diz, que nós não sabemos o dia de amanhã. Mesmo se reservarmos comida, mesmo se reservarmos roupas e tudo mais, o dia de amanhã só pertence a Deus, é Ele que sabe o que vai acontecer. Por isso é que a nossa confiança deve estar sempre no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro ponto, queridos irmãos, o homem que confia no Senhor, ele não fica ansioso. E é difícil falar sobre ansiedade nesse tempo tão truculento, nesse tempo tão angustiante, tão atribulado para nós. Mas eu falo não daquela simples ansiedade de você estar preocupado, de você se preocupar com o que vai colocar na sua mesa, se vai faltar, e etc. O que acontece, irmãos, é que nós não podemos ficar ansiosos de uma forma a ficar doentes, certo? Nós devemos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, como Ele sempre fez, desde o momento em que nós nascemos até o dia de hoje. E é isso que nós dizemos: até o dia de hoje o Senhor nos ajudou. Então não fique ansioso ao ponto de ficar doente. Coloque em sua mente: Deus está no controle, Deus está nos alimentando. Nós temos uma casa para morar, nós temos um teto para passar o sol, a chuva, para fazer a nossa quarentena. Nós temos um lugar. Louvado seja o nosso Deus por isso. Nós temos alimento em nossas mesas, irmãos? E estamos aqui para ajudar uns aos outros
neste momento de dificuldade. Ele não receia, não fica ansioso, visto que ele encontrou as fontes de águas vivas. Nós podemos agora suportar com segurança todas as tribulações das nossas vidas, porque encontramos não somente a fonte de água, mas também encontramos a fonte de paz, a fonte de alegria, a fonte de segurança, a fonte de esperança, a fonte de amor. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos fortalece, Ele nos dá esperança, Ele nos dá vigor. Louvado seja o nosso Deus. E o quarto ponto, irmãos, o homem que confia, que depende do Senhor, que põe a sua esperança no Senhor, ele produz frutos. Na escassez, o homem que é abençoado por Deus não deixa de produzir bons frutos, boas obras, simplesmente porque nós somos os ramos que estamos ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos lá em João, capítulo 15, verso 4 ao 6, que diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará bom fruto, ou muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. E o 6, para finalizar: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Então, queridos irmãos, nós somos os ramos que estão ligados à videira verdadeira, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é com essa reflexão, é com essa pequena mensagem da parte de Deus, que eu quero agradecer a minha oportunidade, reforçando aqui para os irmãos, que confiem em Deus, que coloquem a sua esperança no Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque muitos dos nossos irmãos, queridos, no passado, passaram dificuldades ainda maiores do que a nossa, como nós conhecemos o apóstolo Paulo, que mesmo preso não deixou de auxiliar as igrejas, não deixou de amar o seu ministério, de fazer a obra de Deus. O nosso irmão João, que mesmo também preso, passando por todas as lutas e dificuldades que nós estudamos, que nós conhecemos sobre a vida dele, não deixou de cumprir o seu ministério, não deixou de confiar em Deus. Então, confie no Senhor, coloque a sua esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu deixo um abraço fraternal para os irmãos, e a forma de nós darmos frutos neste momento, queridos, é lendo a palavra do Senhor, é orando ao Senhor, fortificando os nossos laços com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Obrigado.